lipogênese, a biossíntese e o armazenamento dos ácidos graxos. O anabolismo e o catabolismo são reações bioquímicas do metabolismo humano. No anabolismo, nós teremos um processo que vai construir moléculas complexas a partir de moléculas simples, que é o caso da lipogênese, que nós vamos ver hoje aqui nessa aula. E o catabolismo, por sua vez, ele se caracteriza por ser um conjunto de reações envolvidas na degradação ou na quebra de moléculas complexas em moléculas menores, que é o caso da lipólise. Então, na lipólise, a gente vai ter uma molécula complexa, uma molécula maior, que é o triglicerídeos, e ele vai ser degradado, vai ser quebrado até a gente ter moléculas menores, né, de ácido graxo, de glicerol. No processo de anabolismo é o contrário. Então a gente vai ter, né, a partir de substâncias menores, nós teremos a formação de moléculas maiores. Então a gente vai ver, né, que vai ter um processo que vai chegar à síntese do ácido graxo, vai ter um outro processo, né, de reações que vai chegar à formação do glicerol, depois elas vão se unir para poder formar essa molécula maior. Então, o anabolismo é o processo que constrói moléculas complexas a partir de moléculas simples, de moléculas menores, certo? E aqui pra gente, na aula de hoje, nós vamos estudar a lipogênese. Lipogênese é a formação de lipídio. Então, aqui com o nomezinho, né? Vamos separar essa nomenclatura aqui para a gente conseguir entender. Gênese é origem. E lipo vem de lipídio, de gordura. Então, lipogênese é a síntese de ácido graxo ou de triglicerídeos. Posteriormente, nesse material aí que é formado, ele pode ficar armazenado no fígado, mas ele fica principalmente no tecido adiposo, nos adipócitos. Os adipócitos são células, né, que são responsáveis por fazer o armazenamento desse triglicerídeos. Alguns hormônios, eles estão envolvidos no processo do anabolismo. Entre eles, nós temos a insulina, o estrogênio, a testosterona, hormônio de crescimento, esteroide. O principal para a gente no processo de lipogênese, de formação da gordura, é a insulina. Então, a insulina aqui a gente vai ver hoje bastante. A insulina ela é liberada no nosso corpo em resposta ao aumento da glicose no sangue. Então, se teve um aumento da glicose no sangue da gente, o pâncreas ele vai liberar a insulina e a insulina ela vai ser responsável aí pelo estímulo da síntese de ácidos graxos, certo? Então, hoje a gente vai ver bastante com relação à insulina e de que forma ela contribui para o processo de lipogênese. O nosso corpo, ele armazena energia em forma de gordura. E essa gordura ela é derivada dos ácidos graxos. A maior fonte que nós temos, né, de ácido graxo, ela vem da alimentação. Então, quando a gente consome, né, em excesso carboidrato, açúcar, esses alimentos eles são convertidos em ácido graxo, transformados, né, em gordura e eles vão ser armazenados no nosso corpo como fonte de energia. As proteínas em excesso é importante a gente falar, porque muitas vezes a gente fica só ligado, né, no carboidrato e nos açúcares, mas quando a gente tem um consumo muito alto, excessivo de proteína, a gente também tem o estímulo da lipogênese, certo? Então, o nosso corpo, né, ele armazena essa energia em forma de gordura e essa gordura, ela é derivada dos ácidos graxos. A gente consegue, né, a nossa maior fonte de ácido graxo vem da alimentação, principalmente dos carboidratos e dos açúcares. E como é que acontece a lipogênese? Primeiro, a gente precisa entender que o processo de lipogênese não é simplesmente inverso à oxidação dos ácidos graxos. Não é simplesmente um processo inverso ao da lipólise. A lipólise a gente tem lá, né, a molécula de triglicerídeos, aí vai ter, né, uma degradação, a gente vai ter ácido graxo, glicerol. Não é simplesmente isso. É um processo que requer um grupo de enzimas completamente diferente e, além disso, ocorre em compartilhamento celular diferente da lipólise. Aqui, esse processo, né, de formação da gordura, ele vai ocorrer no citosol da célula.
O citosol é o líquido que preenche o interior do citoplasma, como mostra aqui na figura. Então, aqui a gente tem a célula. Então, aqui é uma representação, né, de uma célula. Vocês estão vendo aqui, né, a membrana plasmática, tem a setinha apontando para a membrana, tem o núcleo e tem o citosol. O citosol é justamente esse espaço aí no interior da célula e é aqui que vai ocorrer a síntese, né, de ácido graxo. Uma coisa importante a gente falar é que nós teremos uma aula para entender como é que ocorre o processo de lipólise. Então, as pessoas, né, nós realizamos os tratamentos estéticos e aí a gente se pergunta para onde é que vai essa gordura, o que é que eu vou explicar para minha cliente, o que é que acontece, precisa fazer atividade física, não precisa fazer atividade física. Tudo isso a gente vai entender e vamos ter uma aula específica para isso, certo? Mas antes da gente entender o processo de lipólise, nós precisamos entender o processo de formação dessa gordura. Como é que essa gordura ela é formada e depois a gente entende a degradação dessa gordura, tá? Hoje nós vamos entender a formação e o armazenamento dessa gordura. E também é importante porque a gente explica isso para as nossas clientes. Então aqui vocês vão perceber que a alimentação influencia, vocês vão perceber que alguns hormônios influenciam. Então é importante, né, que a gente saiba isso para a gente poder explicar para os nossos clientes, inclusive o processo de lipólise. Certo? Então a gente faz ali uma linha de raciocínio para o cliente da gente. Claro que não precisa ser tão aprofundado, né, como a gente vai ver aqui, como a gente estuda, mas a gente precisa, né, entender tudo para a gente poder explicar para o nosso cliente e ele saber exatamente o que é que está acontecendo ali com o corpo dele. O processo de lipogênese, a formação dessa gordura de ácidos graxos, ela está presente em vários locais do nosso corpo. No tecido adiposo, no cérebro, no rim, nas glândulas mamárias, mas principalmente está presente no fígado. O fígado ele é conhecido como o principal órgão lipogênico. Então, o processo de formação da gordura ele acontece principalmente no nosso fígado, certo? Mas pode acontecer também no tecido adiposo e em outros locais. Mas o fígado vai ser o principal órgão para a formação desse lipídio. Lembra que eu falei para você que no processo de anabolismo a gente pega estruturas menores, simplesinhas, ela vai passar por uma série de reações e vai virar uma molécula maior, mais complexa? Então é isso que a gente vai começar a ver agora. O processo de lipogênese ele acontece em 3 etapas. A primeira é a produção do malonil coenzima A. O malonil coenzima A ele é formado a partir do acetil coenzima A, tudo aqui são enzimas, pela ação da enzima acetil coenzima A carboxilase. Então a acetil coenzima A ela vai sofrer a ação da enzima, né, acetil coenzima A carboxilase, até ter a transformação e virar o malonil coenzima A. Depois nós precisaremos ter o alongamento da cadeia. O acetil coenzima A, ele só possui 2 carboidratos em sua cadeia. E as gorduras, elas precisam ter de 12 carbonos para cima, certo? São cadeias muito maiores. Então ela vai começar a passar por vários processos, né, várias reações que vai fazer com que essa cadeia carbônica aumente. Então, o acetil coenzima A tem só 2 carbonos e depois, com o alongamento dessa cadeia, né, e para ter o produto final, a gente vai precisar passar por algumas reações e vai aumentando essa cadeia. Depois, nós teremos a adição do glicerol. Então, vamos lá. Aqui ao lado, né, eu coloquei uma estruturazinha para vocês que são vários tipos de ácidos graxos. São vários tipos de lipídios, certo? O mais comum é o palmítico, o ácido palmítico, que é o que a gente vai mais falar, é o que a gente vai mais trabalhar, certo? Então, sempre na lipogênese nós teremos o substrato inicial, que é o acetil coenzima A. Ela vai sofrer várias reações, né? Vai se converter, vai se transformar em malonil coenzima A, até que vire o ácido palmítico, tá? Principalmente. Mas aqui, como eu mostro para vocês na figura aqui ao lado, vocês percebem que tem vários outros tipos. Não existe só o ácido palmítico, mas ele é o mais comum. Uma coisa importante da gente saber é que a síntese do ácido graxo, ela é estimulada quando tem muito
acetilcoenzima A. Lembra que eu falei que ele é o substrato inicial? Então, quando a gente tem muito acetilcoenzima A, é um indício, né, para estimular a síntese do ácido graxo. E quando a gente tem muito ATP na célula, o que isso significa? Na aula em que a gente vai falar sobre lipólise, nós vamos ver o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é o processo, né, de respiração celular, o processo de formação de ATP. Para que as nossas células elas trabalhem, para que nossas células elas funcionem, elas precisam de respiração, elas precisam de energia, elas precisam de ATP. Então, qual é o estímulo para a síntese do ácido graxo? Só para que vocês consigam entender, olha só a diferença, tá? O ácido graxo, ele precisa ser formado quando a gente tem o excesso de acetilcoenzima A ou excesso de ATP. Por quê? Porque as células elas já estão com energia de sobra. Então o corpo entende dessa forma. A gente está ali consumindo bastante carboidrato, consumindo bastante açúcar, mas o corpo da gente ele já está autossuficiente. Eu já tenho energia aqui, eu já tenho ATP. Para que está chegando mais material? Então o que é que ele faz? Ele converte, ele sintetiza o ácido graxo para poder armazenar essa energia. A energia do nosso corpo ela é armazenada em forma de gordura. Então, a gente precisa converter essas substâncias em gordura e encaminhar elas para os adipócitos para que elas fiquem armazenadas em caso de necessidade. Então, é assim que o corpo da gente entende. Pensa aí, fazendo uma analogia aqui para que vocês consigam entender, é como se fosse assim. Você está aí trabalhando, você está recebendo um super salário e você está conseguindo pagar suas contas, você está conseguindo viajar, você está conseguindo curtir, mas ainda assim está sobrando muito dinheiro. O que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai guardar em um cofre, você vai colocar, sei lá, em uma poupança, você vai colocar em um investimento, você vai fazer alguma coisa com esse dinheiro que está sobrando, né? Hoje, Nath, eu já tô saindo, eu já tô curtindo, eu já tenho tudo, eu já pago todas as minhas contas, mas tá sobrando aqui não sei quantos R$ 1.000. Então, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai armazenar. E é mais ou menos isso que acontece com o nosso corpo. Então, o corpo tá falando assim, opa, eu já tenho energia para funcionar todas as células do meu corpo, mas está chegando mais material, está chegando mais energia. Então, o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou converter, eu vou transformar esse material em ácido graxo e eu vou encaminhar eles para serem armazenados. E aí, em um momento em que eu tiver necessidade, que eu precisar, eu pego aquela energia que está armazenada e eu utilizo. Então, é assim que funciona no nosso corpo. Então, quando eu falo assim, como é que a síntese de ácido graxo ela é estimulada? Por que eu falo que ela é estimulada? Porque tem muito acetilcoenzima A e porque tem muito ATP na nossa célula. Porque esse daqui é o indício de que a célula da gente ela está com energia de sobra. Mas o acetilcoenzima A ele é o início do processo do ciclo de Krebs. Então, se eu tenho muito acetilcoenzima A, poxa, o ciclo de Krebs já foi produzido, já tem bastante, eu já estou com bastante ATP. Eu não preciso mais desse material para produzir mais energia, porque eu já tenho muita energia. Então, nesse caso aqui, o nosso corpo ele vai pegar o citrato, então o acetilcoenzima A ele vai sofrer uma junção, vai ser convertido em citrato e aí ele não vai seguir no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ele não vai continuar. A gente não precisa de energia. A gente não precisa de energia porque essa célula já está cheia de energia. Então o que é que ele faz? Ele pega o citrato e ele manda para fora da mitocôndria e aí não conclui, né, o processo de ciclo de Krebs. Volto a repetir, não conclui por quê? Porque eu já tenho muito ATP, eu já tenho muita energia naquela célula, eu não preciso mais. Então, quando isso está em excesso, acontece isso. Então, olha como o corpo é inteligentíssimo. O ATP, por sua vez... Eita, olha a minha seta, viu? O ATP, por sua vez, ele vai inibir uma enzima chamada isocitrato desidrogenase. Quando ele inibe essa enzima, a gente vai ver no desenho para ficar mais claro para vocês, quando ele inibe essa enzima, a gente não continua o ciclo de Krebs. E aí esse citrato que foi formado a partir do acetilcoenzima A, ligado a um outro ácido que a gente vai ver, ele é mandado para fora da mitocôndria e aí no citosol, fora, né, da mitocôndria, nesse espaço intercelular,
ocorre a síntese do ácido graxo. Então, vamos entender o que é que acontece. Nath, eu acho que embaralhou tudo. Então, vamos descomplicar, que o negócio aqui é descomplicar a cabecinha de vocês. Olha só o que acontece. Eu falei para vocês que para o nosso corpo, né, para a gente estar vivo, para o nosso organismo funcionar, as nossas células, elas precisam respirar, elas precisam produzir energia, para que tudo aconteça, né? Então, a célula, ela precisa respirar e ela precisa ter energia para que funcione. Tudo funcione. Assim como a gente precisa comer para poder funcionar, né? A gente precisa comer para poder viver. Então, as células é a mesma coisa. E aí, a primeira etapa da reação do ciclo de Krebs é justamente a união da acetilcoenzima A com o oxaloacetato. Então, o que é que acontece? O piruvato, fazer aqui um círculozinho vermelho, o piruvato, ele entra dentro da mitocôndria e aqui dentro ele é convertido em acetilcoenzima A. O acetilcoenzima A, ele vai se unir ao oxalacetato e vai formar o citrato, certo? Então, eu tive a formação do citrato. Então, ó, veio o piruvato entrou na mitocôndria, na mitocôndria ele se converteu em acetilcoenzima A. O acetilcoenzima A agora ela vai se ligar ao oxalacetato, que vai se transformar em citrato. E aí nós teremos o citrato. Só que o que é que acontece? Eu falei para vocês que nessas condições aqui, o nosso corpo, ele tá com muito ATP. Caraca, ó, eu tô com muito acetilcoenzima A, eu tô com muito ATP, eu não preciso mais. Aqui dentro não precisa mais, a célula já tá cheia de energia. Então, o que é que o ATP faz? O ATP, ele chega aqui, ó, nessa reação, aqui tem o ciclo de Krebs acontecendo, na figura aqui ao lado, dentro da mitocôndria. Então, o ciclo de Krebs, ele tá acontecendo, a gente vai ver, a gente vai estudar sobre o ciclo de Krebs, mas entendam aqui o raciocínio, tá? Então, quando chega aqui que ele vai ser convertido em citrato, ele deveria seguir o caminho, né, para a produção de ATP. Mas aí, como tem muito ATP nessa célula, o ATP faz o quê? Opa, vou inibir o isocitrato. Então, eu inibo o isocitrato e a reação para, ela não passa. Não passa, ela parou ali no citrato. Então, o que é que o corpo vai fazer agora? O que é que essa célula vai fazer? Ela vai falar, opa, vamos mandar o citrato para fora dessa célula. O citrato, por sua vez, vai deixar a mitocôndria e ele vai para o citosol da célula, certo? Então, é isso aqui que acontece quando as células da gente, ela tá cheia de ATP e cheia também de acetilcoenzima A. Certo? Então, a gente vai ter, né, a formação do citrato, que iniciaria, né, o ciclo de Krebs, só que agora ele vai ser, a gente vai ter a inibição, o ATP vai inibir a enzima isocitrato desidrogenase, e aí a reação ela vai mudar a rota. Então, ao invés de ter a produção de energia, eu vou produzir ácido graxo, para poder armazenar essa energia em forma de gordura, certo? E aí nós temos a síntese de lipídio. Olha aqui, mais ainda, que a gente ainda vai começar a síntese do lipídio. Então, a gente já viu o quê? Que o piruvato ele vai ter que entrar na célula, vai ser convertido em acetilcoenzima A. O acetilcoenzima A ele vai se juntar ao oxalacetato, vai se transformar em citrato. Percebam que é uma série de reações. Eu tenho uma molécula, essa molécula ela vai se ligando a outras e ela vai se transformando. É como se eu pego aqui, né, essa pulseirinha, eu já sou uma outra pessoa, porque eu tô com essa pulseirinha. Aí eu tô andando aqui mais um pouquinho, eu vou deixar aqui essa pulseirinha, aí eu volto a ser eu. Mas eu tô andando ali mais um pouquinho, eu pego essa pulseirinha de novo, então eu volto a ser uma outra pessoa. Vocês entendem? É a mesma coisa que acontece quando nós falamos, né, desse processo e dessas reações. A gente tem uma moléculazinha mais simples, às vezes ela vai se ligar com outras, às vezes ela vai liberar algum composto, um carbono, um hidrogênio, um oxigênio, um gás carbônico, ela começa a soltar e aí a gente vai tendo essas modificações. É mais ou menos assim que acontece, certo? Então, a síntese do ácido graxo, ela se inicia a partir do acetilcoenzima A, certo? Peguem aí essa informação, porque isso aqui é interessante.
Olha só o que acontece. Olha como o corpo da gente é. Então, a gente tem, né? Eu tô dentro da mitocôndria, vem comigo para dentro das mitocôndrias. Nós estamos dentro das mitocôndrias, tem a célula, né? Então, aqui no desenho, ó, para que vocês consigam se localizar, olha, eu vou riscar aqui agora a tela, tá? Então, tô riscando de verde. Verde é a nossa célula. Pronto, digamos que aqui é a nossa célula. E em amarelo, que já está em amarelo mesmo, né, do desenho, nós temos a mitocôndria. Então, vamos se transportar para dentro dessa mitocôndria. Então, nós temos o quê? O acetilcoenzima A, mas tem muito acetilcoenzima A, Nath. Nath, eu já entendi que tem bastante acetilcoenzima A aqui e já entendi também que tem bastante ATP. Já entendi que o ATP ele vai inibir o isocitrato e a gente não vai ter o ciclo de Krebs acontecendo. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar esse citrato e eu vou tirar ele, eu vou jogar ele para fora da minha mitocôndria. Agora, olha que interessante. Por que o acetilcoenzima A não sai simplesmente de dentro da mitocôndria? Porque a coenzima A, que está ligada, né, ao acetil, então o acetilcoenzima A é o acetil ligado a uma coenzima A. A coenzima A, ela não consegue atravessar a parede interna da mitocôndria, ela não consegue passar. Então, essa reação, ela precisa ocorrer até a transformação, né, até o citrato, para que eu consiga liberar esse material. Então, o que é que vai acontecer? O acetilcoenzima A, ele vai precisar se ligar ao oxalacetato, ele vai se transformar em citrato e agora sim ele vai conseguir sair de dentro da mitocôndria. Porque se eu tivesse, né, o acetilcoenzima A, eu não ia conseguir sair. Tem um material ali que é a coenzima A, que a mitocôndria não permite que ela saia. Ela não consegue sair dessa membrana. Então, o que é que eu faço? Então, eu vou me ligar aqui com a outra pessoa, aí eu vou me transformar, né? Vou botar aqui uma máscara, alguma coisa assim, eu vou me transformar em uma outra pessoa, vou conseguir sair por ali sem ninguém perceber que eu saí, e quando chegar lá fora, eu pego e libero essa pessoa aqui que eu peguei e eu viro eu. É como se fosse assim. Entenderam a analogia? Eu e minhas analogias. Vou fazer uma outra analogia, porque vai ficar mais fácil para você. Vamos lá. Digamos que o acetilcoenzima A sou eu. Então, eu sou o acetilcoenzima A. E aí, eu entrei em uma festa, tá? Então, eu tô lá dentro na festa e a festa é a mitocôndria. Então, eu tô dentro da festa, aquela coisa toda. Só que eu vou precisar sair. Só que eles não estão me deixando sair. Tem uma pessoa ali, que é a membrana interna da mitocôndria, tem uma pessoa ali que não tá me deixando sair. Ela falou assim, ó, você não pode sair. Eu recebi ordens aqui que você não pode sair. Aqui no caso é a coenzima A. A coenzima A, ela não consegue sair, né? Ela não consegue atravessar a membrana interna da mitocôndria. Então, o que é que eu vou fazer? Eu pensando, eu tô lá dentro da festa, mas eu quero sair dessa festa. Poxa, o que é que eu vou fazer para poder conseguir sair daqui? Ah, tive uma ideia. Eu vou lá dentro, vou no banheiro, vou me transformar, vou me vestir de palhaço e vou sair pela porta. A pessoa nem vai ver que sou eu. Então, eu pego, né, me visto de palhaço, coloco lá a roupa, o negócio no cabelo, o nariz, e eu viro um palhaço. Então, eu me juntei, né, eu utilizei um artifício, acessórios, isso e aquilo, para poder me camuflar, para aquela pessoa ali não saber que sou eu. Então, aqui no caso, o que é que acontece? Voltando, tá? Tô indo e voltando. Então, o que é que acontece? O acetilcoenzima A, ele não pode sair porque ele tem a coenzima A ligado. Então, ele vai se juntar ao oxalacetato, que aqui no caso sou eu me juntando a essa fantasia de palhaço. E agora eu vou conseguir sair pela porta, porque o segurança não vai nem saber que sou eu. Olha que coisa maravilhosa. Aí eu pego, me visto de palhaço e saio da festa. Quando eu saio da festa, eu chego lá fora como palhaça e tiro minha roupa. O que é que acontece aqui, no nosso caso? Quando o citrato ele sai da mitocôndria, ele solta o oxalacetato. Então, ô colega aí, ó, valeu pela carona, valeu. Mas pode seguir seu caminho que eu vou seguir aqui o meu. Então, o citrato, ele solta o oxalacetato e ele vira novamente o acetil. E agora esse acetil ele vai se unir com a coenzima A que tem nesse espaço aí no citosol e ele vai formar novamente o acetilcoenzima A. Olha aqui,
já iniciando o processo do ácido graxo. Eu falei para vocês, né, que o ácido graxo ele é iniciado através, né, do acetilcoenzima A. Não falei? Então, aqui ele vai passar ali por um processo, vai ser transformado, convertido em citrato, mas depois ele vai ser convertido novamente em acetilcoenzima A. O oxalacetato, por sua vez, ele vai sofrer algumas reações, vai liberar aí gás carbônico, vai sofrer algumas reações e ele se transforma em piruvato e ele consegue entrar novamente dentro da mitocôndria. Eu falei, né, que o acetilcoenzima A, coenzima A, ela não consegue passar. Então, por isso que é importante essa conversão, certo? Então, dentro a gente esquece agora o oxalacetato e a gente vai voltar para a parte, né, da síntese de ácido graxo. Então, veja que a reação, ela tem dois caminhos. Então, eu tenho lá o citrato agora ele vai separar do oxalacetato, o oxalacetato vai ter o seu percurso e o citrato vai ter o outro percurso, que é a síntese do ácido graxo. Então, agora eu vou me ligar com a coenzima A, vou virar novamente acetilcoenzima A e eu vou realizar o processo da lipogênese. Só para reforçar um pouquinho, porque é um assunto que precisa um pouco mais de atenção, então eu vou ser um pouco mais repetitiva nessa aula, certo? Então vamos lá. Então a gente tem o acetilcoenzima A dentro da mitocôndria, ele não consegue sair por conta da coenzima A. A coenzima A ela não atravessa a membrana interna da mitocôndria, então ela vai precisar se unir com o oxalacetato, e aí ela vai virar o citrato, certo? Então ela vai ser convertida em citrato, consegue sair da mitocôndria, fora da mitocôndria ela vai se separar do oxalacetato, vai se juntar à coenzima A e vai iniciar aí o processo da lipogênese. Ó, aqui a próxima etapa. Então na próxima etapa nós já estamos no citosol, a gente já está na parte que vai ter a formação do ácido graxo. Então, ao sair da mitocôndria, o citrato no citosol, então aqui eu já estou no espaço intercelular, ele vai sofrer uma reação inversa, ele vai se ligar novamente à coenzima A e vai formar o acetilcoenzima A e vai liberar o oxalacetato. Amigão, valeu aí pela carona, pode seguir seu caminho que eu vou seguir aqui o meu caminho, certo? A acetilcoenzima A, eu falei para vocês que ela possui só 2 carbonos, né, em sua cadeia. E ela precisa ter uma cadeia muito maior para poder virar esses ácidos graxos. Então, ela vai começar a sofrer várias reações. E aí, né, uma que é super importante é a malonilcoenzima A. Então, o acetilcoenzima A, ele vai ser convertido, ele vai se transformar agora em malonilcoenzima A. Depois, eles começam a se ligar, até formar compostos, né, com cadeias carbônicas maiores. O ácido que a gente mais fala é o ácido palmítico e ele possui 16 carbonos, é um ácido graxo. E aí nós temos, né, a formação do ácido graxo. Primeira etapa concluída. Pontos importantes a serem ditos com relação ao consumo excessivo de carboidrato. Quando a gente tem o consumo, né, excessivo de carboidrato, ele vai ativar alguns fatores de transcrição. Então, o primeiro fator de transcrição que a gente vai falar agora é o CHREBP. Esse fator de transcrição, ele estimula a atividade da acetilcoenzima A carboxilase. E o que é que ela faz? O acetilcoenzima A carboxilase, ele converte o acetilcoenzima A em malonilcoenzima A. Vou voltar aqui para a gente entender, né? Voltei um slide para a gente poder entender. Eu tenho o acetilcoenzima A. Esse acetilcoenzima A, ele vai sofrer a ação da enzima e ele vai ser convertido em malonilcoenzima A. E daqui já foi. Aqui já desencadeou o processo de lipogênese. Então, quando eu estimulo, né, quando eu aumento esse fator de transcrição, logo eu estou aumentando o processo de lipogênese. Eu estou estimulando, né, essa enzima, acetilcoenzima A carboxilase, a converter o acetilcoenzima A e estimular o processo de lipogênese, certo? E um outro fator também com relação ao consumo de carboidrato é que
aumentou o índice de carboidrato no nosso sangue, né, de açúcar. O pâncreas da gente, ele vai liberar insulina. E aí essa liberação de insulina, esse excesso de insulina, ele vai aumentar um outro fator de transcrição, que é o SREBP1. Esse aqui também estimula a lipogênese. Então, nós temos aí uma bolinha de neve, né? Ao invés de inibir esse processo, a gente está estimulando, estimulando, estimulando. E quando a gente gera, né, esse processo de estímulo de gordura, a gente tem o aumento, né, dos adipócitos, gordura localizada, obesidade, sobrepeso. Então, é importante, né, a gente estar atento a todo esse processo. Bom, nós vimos a síntese do ácido graxo. Agora, a gente precisa entender como é que ocorre a síntese do triglicerídeos, porque é esse que importa pra gente, não é verdade? Nath, o que importa pra mim é o triglicerídeos. Verdade, mas ele é feito a partir do ácido graxo. Então, a gente precisa entender, né, a síntese desse lipídio, né, do ácido graxo, para que a gente consiga entender a síntese do triglicerídeos. Mas os adipócitos, eles armazenam a gordura em forma de triglicerídeos. É quando nós temos 3 ácidos graxos para 1 glicerol. Então, essa síntese, ela ocorre também em 3 etapas. Primeiro, nós vamos ter a formação do glicerol 3-fosfato, depois a acilação de 2 grupos odrila livres do glicerol 3-fosfato, que vai resultar no ácido fosfátidico, e é esse aqui, ele que vai ajudar aí toda a formação do triglicerídeo, certo? É sempre esse ácido aqui que vai estar auxiliando aí na formação do triglicerídeos. Então, ele vai originar o diaglicerol. Depois, quando a gente tem a formação do diaglicerol, nós teremos a adição do terceiro grupo de acila com a formação do triglicerídeos. Então, poxa, o triglicerídeos são o quê? 3 ácidos graxos para 1 glicerol. Então, eu preciso ter 3 ácidos graxos aí nessa composição e pode ser vários tipos, tá, de ácido graxo. Como eu falei para vocês, né, a gente tem uma infinidade, né, de possibilidades e pode ser uma mescla. São várias aqui as composições, né, desses ácidos graxos compondo o triglicerídeos. E tudo isso aqui é mediada pela insulina. Não disse que a insulina é terrível nesse processo? Então, esse hormônio aqui, ele vai estar mediando toda essa síntese de gordura, certo? Então, a gente tem aí a formação do glicerol, depois ele vai começar a se unir com cadeias, né, com grupos oxidrila, depois ele se liga a um outro grupo acila e aí a gente tem a formação do triglicerídeos. Aqui na imagem nós temos um triglicerídeos, então a gente tem 3 moléculas de ácido graxo e a gente tem uma molécula de glicerol. Percebam que aqui nós temos vários tipos de ácido graxo. Então, a gente tem o ácido palmítico, a gente tem o ácido esteárico, a gente tem o ácido oleico. Então, são vários tipos, né, de ácidos graxos que podem ser formados e vão compor os triglicerídeos, certo? Mas eu sempre terei que ter 3 ácidos graxos, independente, né, de qual ácido graxo for, e uma molécula de glicerol. No fígado e no tecido adiposo, esse processo aí, né, de formação de triglicerídeos, ele vai estar envolvido pelo ácido fosfátidico. Então, ele vai ser um intermediário, como eu havia dito. A fonte de glicerol fosfato, ela é diferente nos tecidos. Então, no fígado, o próprio glicerol é a fonte desse ácido fosfátidico. Então, a partir do glicerol, eu vou ter a síntese desse ácido fosfátidico no fígado. E o triglicerídeos, ele pode ser produzido, né, no retículo endoplasmático liso e eles são secretados, né, se forem produzidos no retículo endoplasmático liso, eles são secretados em forma de lipoproteínas. Aí a gente conhece como VLDL. Tá lá nos nossos exames de sangue, aquela coisa toda, né? Se ele for produzido no complexo de Golgi, é o VLDL e eles são liberados na corrente sanguínea e captados por outros tecidos. Então, essas aqui são as formas, né, de produção de triglicerídeos, de gorduras
no fígado e de que forma ela é liberada. Então, eu tenho uma síntese, ela vai se ligar, né, a outros materiais, vai formar lipoproteína e vai ser secretada em forma de VLDL. Quando é produzido no complexo de Golgi, ela é liberada, né, em forma do VLDL. Nos adipócitos, como a gente não tem a enzima, né, chamada glicerol-quinase, a glicose ela é a fonte indireta do glicerol e é fruto, né, de metabólito glicolítico. Então, a gente vai ter lá o processo, né, de glicólise acontecendo e a formação do glicerol, que vai ser utilizado, né, para poder compor aqui os nossos triglicerídeos. O armazenamento de ácidos graxos no tecido adiposo ocorre quando a glicólise está ativa. Então, a gente precisa, né, ter a quebra da glicose. O que é glicólise? Lise é quebra e glico é glicose. Então, é a quebra da glicose, uma degradação da glicose, para que a gente tenha, né, o componente, o glicerol aí como componente, para poder formar os nossos triglicerídeos. E como é que acontece o armazenamento? Então, a gente já viu a produção do ácido graxo, a gente já viu a produção do triglicerídeos, do glicerol, e como é que acontece o armazenamento? Então, quando a gente tem um nível de glicose aumentada no nosso sangue, o pâncreas vai liberar insulina. Ó, aqui novamente esse hormônio terrível. Terrível não, né, gente? Ele tem aí a sua parte positiva, né, no nosso corpo. Mas a gente fala terrível porque a gente fala terrível. Mas não, ele é importante, tá? E aí, quando a gente tem o aumento da glicose no nosso sangue, o pâncreas ele vai liberar insulina. Essa insulina ela vai se ligar a receptores intercelulares. Olha aqui o desenho. Então, aqui no desenho eu tenho aqui os adipócitos, né? Tenho o meu adipócito. Na parede, aqui na membrana dos meus adipócitos, eu vou ter receptores. E aí, a insulina ela vai se ligar a esses receptores e vai ativar a enzima fosfatase. Ela vai ativar aqui, ó, por meio de uma cascata intercelular, então vai acontecer algumas reações intercelulares que vai ativar a enzima fosfatase. E o que é que essa enzima faz? O próprio nome já diz. Fosfatase, ela retira o fósforo, ela tem uma afinidade pelo fósforo, então ela quer o fósforo de tudo. E aí ela vai e retira o fósforo do hormônio lipase sensível, que é o LSH. Quando ela retira o fósforo desse hormônio, o lipase sensível, ela desativa esse hormônio. E esse hormônio, ele é o responsável pela lipólise. Então, se eu desativei ele, se eu retirei o fósforo e agora ele não pode mais atuar, eu vou ter o quê? O estímulo da lipogênese ao invés do estímulo da lipólise, certo? Então, a insulina, né, ela vai ser responsável por ativar, né, gerar uma cascata que vai ativar a fosfatase. A fosfatase, ela vai retirar o fósforo do hormônio lipase sensível. Quando eu desativo essa enzima, eu inibo o processo de lipólise. Então, eu não vou ter a degradação da gordura. Eu vou ter a síntese, eu vou ter o processo inverso. Essa aqui é uma das formas. Então, uma das formas é de fazer com que os adipócitos, eles acumulem, eles sintetizem esse lipídio é dessa forma. Eu inativando esse hormônio, né, o lipase sensível, e aí eu estimulo o processo de formação de gordura ao invés do processo de degradação dessa gordura. Além disso, quando nós temos o nível aumentado de ácido graxo e de glicerol no nosso sangue, os adipócitos eles ficam ativos. Então ele fala, opa, qual é o meu papel? O meu papel não é armazenar essa gordura, não está tendo aqui gordura em excesso, então eu preciso pegar essa gordura para poder armazenar essa energia. Então ele começa a captar esses ácidos graxos através de lipoproteínas e promover, né, essa formação do triglicerídeos. Lembrando, triglicerídeos, 3 ácidos graxos para uma molécula de glicerol. Além disso, uma outra forma, né, de estímulo desse armazenamento nos adipócitos é que os nossos adipócitos, eles liberam, eles sintetizam o LPL. Então, eles vão sintetizar essa lipoproteína lipase e eles secretam também essa lipoproteína nos capilares do tecido adiposo. E ela é responsável por estimular a captação de glicose e promover a glicólise. Então, se eu promovo glicólise, eu gero como produto final o glicerol.
Então, olha que interessante, ele está ali estimulando, né, a formação do glicerol, para esse glicerol se ligar ao ácido graxo, virar um triglicerídeos e ter aí o seu armazenamento concluído, né, com sucesso, diga-se de passagem. E também é induzido pela insulina. Então, essa aqui é uma outra forma, tá, da gente estimular, né, que os nossos adipócitos, eles armazenem esses triglicerídeos, essa gordura. Nath, como que acontece? Você falou para mim que o fígado, ele é o maior, o órgão, né, mais responsável pela produção desse lipídio. Então, o que que acontece? O fígado, ele produziu, e aí, o que que acontece depois? Como que ele é transportado? Então, vamos lá. O fígado, ele produziu o triglicerídeos. O triglicerídeos, por sua vez, ele precisa ser transportado para os adipócitos para poder ter o seu armazenamento. Então, ele vai ser transportado pelo sangue, só que ligado a uma proteína. Por quê? Porque o triglicerídeos, ele é lipossolúvel. Então, se ele é lipossolúvel, ele não vai conseguir fluir, né, pelo sangue. Ele vai precisar estar acoplado, ligado a uma proteína, para que ele consiga caminhar pelo sangue até chegar ao tecido adiposo, certo? Então, o fígado, ele vai produzir o triglicerídeos, esse triglicerídeos, ele vai se juntar a uma lipoproteína, ele vai ser enviado, né, para a corrente sanguínea e vai para os adipócitos. Para entrar nos adipócitos, vai ser utilizado, né, a lipoproteína lipase, que eu acabei de falar. Essa lipoproteína, ela vai estimular o processo, né, de hidrólise do triglicerídeos. O que é que acontece? O fígado, ele produziu aquele triglicerídeos, o triglicerídeos, ele se ligou a uma proteína, chegou lá nos adipócitos, só que ele não consegue entrar. Por quê? Porque é uma molécula muito grande. Então, vai precisar da ação da lipoproteína lipase para poder promover a hidrólise, a quebra desse triglicerídeos. A gente vai ter o glicerol, a gente vai ter o ácido graxo, e aí ele consegue entrar nos adipócitos, e dentro dos adipócitos eles se ligam novamente e formam o triglicerídeos, certo? Então é dessa forma, né, que é transportado aí o triglicerídeos do fígado para os adipócitos, e para entrar nos adipócitos precisa ocorrer esse processo, né, de hidrólise do triglicerídeos para que esse material ele consiga, né, entrar na célula e ele fique lá, e lá dentro, né, ele se armazene em forma de triglicerídeos. E aqui tem um resuminho bem bacana em foto, né, para que vocês consigam entender o que é que acontece. Então vamos lá. De um lado, nós temos o sangue, vou até grifar aqui, sangue. Do outro lado, nós temos os adipócitos. Tá vendo? Eu fiz um quadradinho de um lado e do outro. Então, no sangue, o que é que a gente pode ter no sangue? No sangue, a gente pode ter glicose circulando, a gente pode ter triglicerídeos, lembra lá do VLDL e do LDL, que é uma gordura que foi produzida e foi liberada. Então, tudo isso está no nosso sangue. A gente pode ter ácido graxo, a gente pode ter glicerol. E aí, a insulina, ela vai ser responsável por estimular a entrada, né, dessa glicose. Ela vai ser responsável por estimular a síntese de LPL, que é o hormônio, né, que vai estimular ali o processo, né, de degradação do triglicerídeos, que vai estimular o processo, né, também de degradação da glicose, que é a glicólise, e fazer com que esse material ele entre nos adipócitos. E aqui dentro dos adipócitos nós temos a presença, né, da glicose, e aí a glicose ela é convertida em glicerol, o ácido graxo que é convertido, né, em acetilcoenzima A, e aí passa por aquele processo todo. Depois ele vai se juntar, né, então eu vou ter a formação desse ácido graxo, a formação do glicerol, e juntos eles vão formar finalmente o triglicerídeos. E é assim que acontece a síntese, a lipogênese. Então, lipogênese e formação de gordura é quando nós temos, né, a formação desses ácidos graxos. A gordura, elas são reserva energética do nosso corpo. Então, quando o corpo da gente ele tem muita energia, eu estou consumindo muito do que eu estou gastando, eu preciso armazenar isso. Porque o corpo da gente não vai jogar fora energia. Você joga fora dinheiro? Não joga. Então, o corpo não vai jogar fora essa energia. O que é que ele vai fazer? Vou guardar para um caso de emergência. Não é assim que a gente faz com o dinheiro? Então é a mesma coisa. Então se a gente está aí consumindo bastante energia,
essa energia ela precisa ser transformada em gordura porque é a forma que o corpo da gente armazena essa energia, certo? Então, voltando lá, só para que vocês lembrem, quando eu tenho o excesso de energia nas células, a minha célula já está trabalhando, ela já tem muito acetilcoenzima A, ela já tem muito ATP, e agora o que é que eu vou fazer? Aí eu gero o estímulo da gordura, para que essa gordura ela seja armazenada nos adipócitos e futuramente ela sirva como reserva energética, certo? Então é esse aqui o percurso da lipogênese. Hoje vocês aprenderam o que é a lipogênese. Eu espero que vocês tenham entendido. Então coloca aí para mim se entendeu, se tem dúvidas para a gente ir esclarecendo tudo. Teremos aula sobre lipólise. Eu sei que a gente fica agoniada para saber da lipólise, né? A gente vai ter uma aula, tá? Que a gente vai entender todo o ciclo de Krebs, a gente vai entender como é que acontece, para onde é que essa gordura vai, como é, meu Deus, sai assim, sai no suor, sai na urina, sai na lágrima, onde é que sai esse negócio aí? A gente vai entender tudo, tá? Por hoje, tentem entender aqui tudo que foi dito, volto a lembrar, não precisa decorar nomes, tá? Então, às vezes, né, eu faço alguma aula, coloco alguma coisa aqui pra vocês, e aí eu sempre recebo mensagem, Nath, eu não consigo decorar aqueles nomes, Nath, os nomes são muito difíceis. Não precisa decorar nomes, entenda o processo, entenda o que é que acontece. Se vocês conseguirem entender o que é que acontece, para mim já está perfeito. Certo? Então entendam o que acontece, fiquem aí com essa informação, não precisa decorar nomezinho. A gente precisa entender o conceito, certo? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, ó. Qualquer dúvida, manda aqui mensagem para mim, eu vou ter o maior prazer em te responder e eu estou te esperando na próxima aula. Beijos!